Continuamos o cenário político nesta sexta-feira, recebendo aqui Garibaldi Alves Filho. Dispensa a apresentação, mas a gente sempre traz aí, né? Atualmente pré-candidato a deputado federal, para a gente resumir aqui. Participe, temos ainda tempo para você participar, estão aí nossas redes sociais para você enviar sua mensagem. Já tem gente participando e tem muito assunto aqui para a gente conversar. Um desses assuntos, senador, é sobre a relação com Henrique Alves. O senhor rompeu familiarmente e politicamente com ele. Isso deve durar para sempre? A chance de reconciliação, como é que o senhor pensa? O que foi que aconteceu? Olha, isso não deixou de ser, vamos dizer assim, traumático, porque a minha relação com o Henrique foi uma relação de 50 anos. E de militância política desde o início da nossa vida pública. Então, eu realmente não poderia deixar de acentuar isso aqui, mas dizer que nós vamos continuar na vida política. Ele é candidato, inclusive a deputado federal. Eu também, com essa minha candidatura. Então, é a primeira campanha que nós não vamos, assim, militarmos ombro a ombro, como se diz. Vamos disputar votos? Vamos disputar votos, mas, na verdade, você sabe, a gente tem sempre, pode ser até, eu não sou uma pessoa arrogante, pelo contrário, eu sou uma pessoa que reconheço que sou humilde. Então, eu reconheço que sou uma pessoa que não preciso, assim, agredir para ter votos. Porque, Carol, veja bem, eu tive para senador na última campanha que antecedeu a essa, eu tive um resultado desfavorável, eu tive 1.060.000 votos. No Rio Grande do Norte, jamais, até agora pelo menos, um político teve essa votação. Eu fui verdadeiramente um recordista e ainda não fui superado. Então, é como a história recomenda, nós temos um terreno fértil para trabalhar. É levarmos novamente as nossas ideias, os serviços que nós prestamos, inclusive aqui em Mossoró, e vamos, se Deus quiser, sermos contemplados com uma votação, de certa maneira, significativa. O Henrique Alves, ele tem feito campanha pelo Rio Grande do Norte, está no PSB, que é uma coisa que pouca gente imaginava se a gente fosse falar disso há um ano, por exemplo, mas continua usando verde. Continua usando verde e sempre em suas entrevistas dá a entender que está passando uma temporada no PSB, mas que ele já chegou a dizer aqui no próprio cenário político que é bacurau e que está só passando uma chuva. O senhor entende assim? Pode ser, não é? Deus queira que isso venha a ocorrer assim. Que seja
como se diz, uma chuva passageira. Então, quer dizer que há possibilidade, então, de uma volta aí para o MDB, de que a situação se reconcilie? Olhe, nós somos testemunhas, eu não quero invocar o seu testemunho, porque você é muito jovem. Mas nós somos testemunhas de lutas mais acirradas, de famílias que tiveram momentos de grandes desafios e se mantiveram separados durante um determinado tempo. Então, quem assistiu a isso ou participou disso não vai deixar de reconhecer que isso possa ocorrer. A gente tem aqui algumas participações, tem gente mandando alô, tem gente agradecendo, Raimundo Nonato da Lagoa do Mato parabenizando o Garibaldi Alves Filho. Nós temos aqui também peraí, qual é o nome dela? Ela é ele, o Osaniel Mesquita, disse: é difícil ver Garibaldi e não lembrar da saudosa Hilda Leite, que tinha um acervo bacoral em sua casa. Osaniel Mesquita, ex-vereador, né? Aqui. Muito obrigada mais uma vez pela audiência, Osaniel. A Hildete Leite manda o abraço para o senador Garibaldi, traz boas lembranças da minha mãe, Dona Hilda. Ela fala aqui. E nós temos também uma pergunta. Eu vou encontrar de novo a pergunta, viu? Pessoal, fala, bota lá para cima. Gostaria... Pronto, tá aqui. Diante da grande influência dos meios tecnológicos na política, as fake news, o ódio que transita livremente nas redes sociais, o que falta para uma campanha política apaixonada como antes? É a pergunta do Antônio do Centro. Olha, nós tivemos políticas aqui disputadas com muito radicalismo. Essa campanha, ela não deixa de ser uma campanha muito radical, muito polarizada, mas mais em termos nacionais. Ela realmente nacionalizou, tanto que, às vezes, o cenário estadual é esquecido para dar lugar a essa disputa entre os bolsonaristas e os lulistas. Mas eu queria agradecer a essas pessoas que me trouxeram o Raimundo, parece que o Raimundo, Osaniel Mesquita. Osaniel Mesquita. A Hildete Leite. Hildete Leite, que me trouxe a lembrança de Dona Hilda, porque foi uma correligionária que tinha em sua casa tantas lembranças da atuação política nossa que daria até para fazer um museu. Ela tinha um carinho muito grande e ela se fez presente em Brasília, numa posse minha, como senador da República. Ela foi especial, porque uma coisa ela está presente, mas ela foi especialmente para isso. Isso sempre me comoveu muito. Boas lembranças, né? A gente tem aqui a pergunta da Francisca Francineide, que eu já tinha também tomado nota. Como é que o senhor vê, o que o senhor nos diz sobre a pré-candidatura de Simone Tebet, que é do MDB? Porque o partido no Estado não vai apoiar essa candidatura. O senhor acha coerente? Olha, eu acho que é uma atitude, me permita ela, uma atitude realista. E não acontece aqui somente no Rio Grande do Norte. Em outros estados, você tem o cenário local
prevalecendo e, infelizmente, como eu acho que já disse aqui na entrevista, que a terceira via, ela não se consolidou. E Simone Tebet, se ela tivesse se consolidado, eu diria a você, Carol, numa homenagem às mulheres, que ela realmente é uma grande candidata, mas isso não aconteceu. Eu lamento, eu fui colega dela no Senado. E ela sempre me apoiou nos meus pleitos lá, como eu a apoiei também. Vamos falar um pouquinho sobre toda essa questão que vem acontecendo em Brasília. O senhor é a favor da CPI da Petrobras? Olha, não. Por quê? Eu fui a presidente de CPI, fui senador de oposição há alguns anos, mas eu creio que uma CPI da Petrobras iria fragilizar muito a própria empresa. Eu sei que com esses aumentos, você defender a Petrobras não é fácil, mas é preciso entender que a Petrobras é uma empresa que nós não podemos deixar de ter por ela um certo apreço, um certo apego, a despeito de que ela vem tendo lucro exorbitante e este lucro não vem representando um ganho para a população brasileira. Daí porque você vê, a Petrobras lucrou tantos bilhões de reais e vê depois esses aumentos do preço dos derivados de petróleo, aí você fica dizendo, meu Deus, como é que isso pode acontecer? E na opinião do senhor, de quem é a culpa desse aumento exorbitante dos combustíveis e o que é que pode ser feito? O que é que pode ser, inclusive, trabalhado nessa campanha eleitoral em relação à questão do preço dos combustíveis no país? Olha, eu acho que nós não... É por isso que eu me manifestei daquela maneira, contrariamente à CPI. Mas eu acho que a Petrobras, ela deveria se voltar mais, e não se voltou para isso, para o refino também. Porque nós temos uma produção, uma boa produção, mas isso é refinado fora do país e eu acho que isso contribui, apesar de eu não ser um expert, isso contribui para realmente o aumento da gasolina, do óleo diesel, dos derivados de petróleo. Aqui no Rio Grande do Norte, por que a duplicação da BR-304 nunca foi uma realidade? É lamentável, né? Quando você vê que aqui mesmo você toma um carro e vai para Fortaleza e fica a ver navios aqui no estado. Aqui no estado. Eu creio que nós devemos nos unir cada vez mais e não procurar ter como bandeiras essa
essas lutas que trazem grandes resultados. Nós devemos realmente sermos mais persistentes em torno de determinadas bandeiras, reivindicações, para que o nosso Estado possa crescer, possa progredir. Eu, por exemplo, sempre, agora voltando ao petróleo, eu sempre me mostrei inconformado, porque quando eu era senador, o primeiro projeto que eu apresentei foi no sentido de que o imposto pudesse ser cobrado na produção e não na venda posterior para outros estados. Esse foi o meu primeiro projeto. E eu vejo que nós temos que persistir em torno de determinadas lutas para que o nosso Estado possa crescer e nós termos dias melhores, porque hoje o cenário nacional, ele dá mostra de uma desigualdade, mas isso não é mais só no Nordeste, é no país inteiro. Quando nós sabemos que 33 milhões de brasileiros não fazem as 3 refeições completas. E antes, isso era muito voltado para uma região como a nossa. Hoje não, hoje nós sabemos que, infelizmente, isso tornou-se um pecado, uma falta no país todo. A gente teria ainda muito assunto para conversar, a questão econômica do Rio Grande do Norte e outras questões eleitorais também, mas nosso tempo já está no fim. Senador Garibaldi Alves Filho, pré-candidato a deputado federal, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Olha, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer a você, Carol, e a TCM, né, por essa oportunidade que me deu. Eu ainda sou um admirador agora da memória de Milton Marques, que nós sabemos que foi o grande idealizador disso que nós estamos desfrutando hoje aqui. Por isso eu quero homenagear a sua família, a sua esposa, que tem dado continuidade a esta grande obra. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, senador, aqui ao Cenário Político. Muito obrigada pela audiência, aproveite seu final de semana, segunda-feira a gente se encontra. Ótimo fim de semana, até lá!